Olá, meu amado, olá, minha amada. Neste estudo aqui vamos estar tratando sobre o triunfo do cristianismo, seja para o bem e para o mal também. Então vamos estar estudando aqui um pouco dos 4 primeiros séculos aí de existência da igreja cristã após aí o nascimento do Senhor Jesus. Vai ser um estudo bem rápido, não digo rápido, né, mas é um estudo panorâmico, vai ser uma visão bem rápida desses 4 primeiros séculos. Afinal, são 400 anos aí, então a gente tem que resumir bastante coisa dentro desse estudo, e assim, bem resumido para não tomar muito o nosso tempo. Vamos estar orando aqui, pedindo a Deus a sabedoria para que Ele possa estar guiando nossos passos neste estudo. Senhor Deus, nosso amado Pai, agradecemos, Senhor Deus, por podermos estar, Senhor Deus, realizando este estudo aqui, que o Senhor possa estar nos orientando, edificando as nossas vidas, edificando a vida de cada um, Senhor Deus, que está assistindo este estudo agora neste momento. Senhor Deus, esteja nos abençoando, nos dando sabedoria, no nome do Senhor Jesus. Amém. Bom, irmãos e irmãs, neste estudo, inicialmente vamos aí observar o início da igreja, vamos ter esses tópicos do início da igreja, o primeiro concílio, as perseguições que foram realizadas aí pelo Império Romano, as igrejas cristãs, a mudança no governo da igreja e o fim das perseguições no Império Romano. Então vamos aqui ao início da igreja de Cristo, nós vamos observar aí o início da igreja no dia de Pentecostes. No dia de Pentecostes, os discípulos compreenderam que o reino de Deus não era um império político, mas um reino espiritual, na pessoa de Jesus ressuscitado, que governa através do Espírito Santo a todos aqueles que o recebem pela fé. E aí temos aí o início da Igreja de Cristo, ali na festa de Pentecostes, onde vamos observar a descida do Espírito Santo ali em Atos, né? E ali é onde se dá o início da Igreja de Cristo. Bom, já a igreja em Jerusalém, né, teve seu início na cidade de Jerusalém, e todos os primeiros membros da igreja eram judeus. E, a princípio, nenhum de seus membros pensavam que os gentios pudessem ser admitidos como membros da igreja. Vejamos como que era a situação inicial da igreja. Bom, de um modo geral, a igreja em Jerusalém não tinha faltas. Era poderosa na fé e no testemunho, pura em seu caráter e abundante no amor. Entretanto, o seu singular defeito era a falta de zelo missionário. E aí vamos observar que por falta desse zelo missionário é que virá exatamente as perseguições. E aí temos o primeiro mártir, né, da história da igreja cristã, que é Estevão. E aí temos então a perseguição iniciada, né, com a morte de Estevão. A igreja de Jerusalém, com a morte de Estevão e devido à perseguição dos judeus, ela tem que se dispersar em toda parte. Então, nisso nós vemos a mão de Deus agindo através dessa perseguição para que a igreja ali em Jerusalém pudesse se dispersar, os cristãos, e pudessem assim estar evangelizando as outras nações. Um grande apoio que a igreja cristã vai receber aí é de Saulo, a conversão de Saulo, né? Vamos observar que a conversão de Saulo trouxe resultados importantes e fecundos, né, para o cristianismo, fazendo prosperar o movimento de uma igreja universal, cujas portas estivessem abertas a todos os homens, que fossem judeus, quer fossem gentios também. Bom, aqui vamos observar agora a ameaça que houve na divisão da igreja ali nesse primeiro século, né? Ainda em Atos, isso ainda em Atos dos Apóstolos, nós vamos observar aí a primeira divisão na igreja. Como que vai se dar essa divisão? Vamos observar que judeus conservadores, que todos diziam, né, que todos os discípulos ali, todos os cristãos, gentios, deviam ser circuncidados e então observar a lei judaica. Paulo e Barnabé declaravam, porém, que o evangelho era para os judeus e para os gentios, sobre a mesma base da fé em Cristo, sem levar em conta as leis judaicas.
Bom, esse desentendimento entre os judeus conservadores que queriam introduzir, né, as leis judaicas dentro do cristianismo e Paulo e Barnabé, entre outros, ali gerou um certo conflito, né, um certo conflito ali. E nisso foi necessário a realização de um concílio. O que é o concílio? O concílio é uma reunião da liderança da igreja. Nesse caso aqui, na época, foi uma reunião entre os apóstolos e os presbíteros, ou anciãos, né, que eram quem estava na liderança. E aí temos aí o concílio de Jerusalém, no ano 50 Anno Domini, né, que é Anno Domini, quer dizer, ano do Senhor, ou a mesma coisa que depois de Cristo. Então nós temos aí no ano 50 o concílio de Jerusalém. E é interessante a gente observar como que nesse concílio estavam presentes não só os apóstolos, mas também todos os presbíteros. E também com toda a igreja. Interessante a gente observar. Não estava presente apenas a liderança, mas nesse momento também toda a igreja estava ali presente. Convém registrar, né, que nesse concílio estiveram aí representados, né, os apóstolos, os presbíteros e toda a igreja, como a gente pode perceber nesse versículo Atos capítulo 15, verso 22a. Bom, pois pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor maior peso, além dessas coisas necessárias, que vos abstenhais de coisas sacrificadas aos ídolos, de sangue, de animais sufocados e de fornicação. Dessas coisas farei bem de vos guardar saúde. Atos capítulo 15, 28 a 29. Bom, então aqui nós temos a decisão desse concílio com relação a essa questão das leis judaicas. Então chega-se à conclusão que os gentios não têm que observar as leis judaicas dentro, né, da fé cristã. Então completa aí o período de transição, né, de uma igreja cristã judaica para uma igreja realmente para todas as raças e nações. Agora vamos observar a igreja entre os gentios, e aí dentro dessa, né, dessa faixa de tempo, no ano 50 até o ano 62. Início do Concílio de Jerusalém, no ano 50, até o martírio de Paulo, aí no ano 68. Bom, o que a gente pode observar é que o campo de atividades da igreja, ela alcançava todo o Império Romano. Então aqui a gente tem nessa cor mais destacada todo o Império Romano, então a gente observa a extensão que era, como grande era o Império Romano nessa época aqui da Igreja Cristã, no início ali da Igreja Cristã, né? E aí a gente vai observar que a Igreja, ela alcançava basicamente todo o Império Romano e também alguns países que faziam fronteira com esse império aqui. E o número de membros, vamos observar que no início da Igreja Cristã, o número de membros de origem gentia, que é fora, né, do povo judeu, então por isso fala origem gentia, são as pessoas que estão fora, né, que não fazem parte do povo judeu. E essas pessoas, elas, digamos, o número de membros da Igreja Cristã estava cada vez crescendo mais e mais, né, ganhando cada vez mais popularidade. Enquanto isso, a religião judaica ela estava cada vez diminuindo, perdendo cada vez mais membros. Então a gente vai observar, além dos gentios, muitos judeus também se convertiam à religião cristã. E nisso houve uma diminuição dos judeus. Bom, à medida que o evangelho ele ganhava adeptos no mundo pagão, né, os judeus se afastavam dele, da fé cristã, e crescia cada vez mais o seu ódio contra o cristianismo. Nesse período, quase todas as perseguições eram instigadas pelos judeus. Temos aqui um incidente, né, da Roma incendiada, foi no ano 64. Bom, no ano 64, uma grande parte da cidade foi destruída por um incêndio. Nesse caso, esse incêndio disse que foi Nero, né, que é o pior de todos os imperadores romanos, quem ateou fogo a Roma. E por que Nero exatamente fez isso? Porque ele queria fazer uma renovação ali na cidade, na parte mais pobre da cidade, e o Senado não permitiu. E nisso ele pensou. E nisso, por isso, as pessoas acharam que Nero teria sido o autor de ter incendiado a cidade de Roma para que ele pudesse então estar fazendo a restauração que ele queria. Bom, Nero sendo aí
o indiciado, né, pelo fogo em Roma, o que ele faz? Para tirar a responsabilidade, ele joga a culpa em cima dos cristãos. Então, ele culpa os cristãos pela autoria no incêndio de Roma, e nisso o imperador Nero começa a mover contra os cristãos uma grande perseguição. E aí vamos ver então antes, né, a gente tinha visto a perseguição pelos judeus, mas agora a gente começa a observar o seguinte: uma perseguição realizada pelo Império Romano contra os cristãos. Então temos aí a primeira perseguição imperial, que acontece no ano de 64, no governo de Nero. Vamos observar que nessa perseguição, milhares de cristãos foram torturados e mortos, entre os quais se conta o apóstolo Pedro, que foi crucificado no ano de 67, e bem assim também o apóstolo Paulo, né, que foi decapitado no ano 68. Agora, após a morte de Paulo, né, o martírio de Paulo aí no ano 68, até a morte de João, que ocorreu aí no ano 100 depois de Cristo, entramos aí no que chamamos, dentro da história da Igreja Cristã, a Era Sombria. Bom, por que chamamos essa Era de Sombria? Em razão das trevas, da perseguição sobre a Igreja, né, tamanha foi a perseguição, e também porque de todos os períodos da história, de certo modo, é o que a gente menos conhece. Então é chamado de Era Sombria por conta desses dois fatores aí. Bom, dentro desse período nós vamos observar no ano 70 a queda de Jerusalém. Então, por volta aí do ano 66, os judeus eles se rebelam contra o Império Romano, e após um prolongado cerco realizado pelo Império Romano em volta da cidade de Jerusalém, e aí a cidade de Jerusalém, sendo cercada pelo Império Romano, ela vai ser agravada por uma grande fome e também por uma guerra civil dentro dos muros ali da cidade. Então a cidade de Jerusalém, ela é tomada pelo Império Romano e destruída pelo exército romano. E aí a nação judaica, ela é exterminada ali, ela é dividida, né? Então perde-se então a nação de Israel, ela perde ali o seu território e assim é disperso. E essa nação judaica ela só é restaurada em 1948, né? Mas não vou entrar em muitos detalhes para não prolongar aí o nosso estudo. Temos agora, no ano de 90, inicia-se a segunda perseguição imperial. Bom, cerca do ano 90, né, o cruel e indigno imperador Domiciano, ele inicia então a segunda perseguição imperial aos cristãos. Durante esses dias, o que vai acontecer? Milhares de cristãos eles foram mortos, especialmente em Roma e em toda a Itália também. Nessa época, João, que é o último dos apóstolos, que vivia na cidade de Éfeso, ele é preso e ele é exilado na ilha de Patmos, aí no mar Egeu. Temos aí então a imagem, né, do imperador Domiciano e aí uma gravura de Paulo na ilha de Paulo, desculpe, né, de João, né, na ilha de Patmos. João na ilha de Patmos. Bom, aí no ano de 112 vamos observar aí a carta de Plínio ao imperador Trajano, né, que é uma famosa carta aí dentro da história, que ela foi escrita aí em meados aí de 112. Bom, nessa carta, Plínio ele vai enviar ao imperador Trajano uma carta declarando que nas províncias ali da Ásia Menor, nós temos aqui destacado onde que é a Ásia Menor. Observe que a Ásia Menor hoje é uma parte da Turquia, né? Então, é ali no país da Turquia, hoje Turquia, antigamente a Ásia Menor. E ali ele relata que os templos dos deuses, eles estavam sendo praticamente abandonados, enquanto que os cristãos em toda a parte, desde os nobres até os escravos, estavam cada vez aumentando. E a gente vai observar que naquela época acontecia que na igreja o escravo ele era tratado de forma igual, como o livre, podendo até mesmo chegar a ser uma autoridade ali dentro da liderança da igreja. Então vamos observar esse grande aumento e a preocupação de Plínio em relação a esse aumento. E é legal a gente observar exatamente na Ásia Menor e próximo à ilha de Patmos, olha só onde estava João, é aqui que ficam exatamente aquelas 7 cidades
as quais são endereçadas, né, a carta ali de Apocalipse, as sete igrejas nessas cidades: Éfeso, Esmina, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Interessante a gente observar nessa época a ocorrência de uma mudança no governo das igrejas. Bom, lá no livro dos Atos dos Apóstolos, o que a gente vai observar? E também nas últimas epístolas, os títulos de anciãos ou presbíteros ou bispos, eles eram mencionados como se fossem a mesma pessoa. Então, tanto bispo, presbítero, ancião, era considerado exatamente a mesma pessoa. Nomes diferentes, mas, né, a mesma pessoa. Poderia, ora, ser chamada de bispo, ou ora presbítero, ou ora ancião. Bom, só que nesse fim aí do primeiro século, aumenta a tendência de elevar os bispos, né? Então os bispos eles começam a ter um pouco mais de autoridade acima dos seus concidadãos, né? Então você vai ter dentre os presbíteros alguém que vai se destacar, sendo esse colocado como bispo, e sendo o bispo nesse momento alguém de maior autoridade do que o presbítero. Então começa a tendência de se elevar alguém acima dos presbíteros, né, acima de seus companheiros. Costume que isso mais tarde foi conduzindo ao que nós chamamos de sistema eclesiástico, né, um sistema de administração e organização dentro da liderança da igreja. Bom, e durante o período de perseguição, aí depois dos anos 150, vamos observar que os concílios, né, que são as reuniões, eles eram praticamente celebrados e as leis eram ditadas somente pelos bispos. Então já não tinha mais a participação dos presbíteros e de toda a igreja, como foi no primeiro concílio realizado ali pelos apóstolos em Jerusalém. O que a gente vai observar? Antes, né, na igreja primitiva, nós vamos observar que cada igreja era independente. Né? Cada igreja era dirigida pelo conselho de presbíteros ou bispos, tanto faz, a palavra era tudo a mesma coisa. Então havia um conselho ali de uma liderança, né? Onde todos tinham, de certa forma, a mesma palavra, a mesma autoridade, né? Sua palavra era a mesma. Bom, com o passar do tempo, o que foi acontecendo? Foi se observando a entrada de heresias dentro de várias igrejas, muitas igrejas ali se perdendo dentro da fé cristã. Foi se observando também a desunião entre as igrejas, e nisso alguns que eram de certa forma contra foram começando a ficar favoráveis a que se tivesse, né, em cada cidade ou diocese, se assim pode se dizer, né, diocese ou cidade, digamos que seja a mesma coisa. Então, em cada cidade você tem ali o conjunto das igrejas. Dessas igrejas é eleito ali, é escolhido alguém dentre a liderança dessas igrejas e ele é chamado de bispo. E esse bispo, ele vai ser responsável pelas igrejas dessa cidade. E aí nós vamos ter em cada cidade, em cada igreja vai ter a sua liderança, que são os seus presbíteros, e esses presbíteros, eles estão de certa forma abaixo aí na hierarquia. Então eles devem obediência ao bispo. E isso era tudo para tentar controlar de certa forma a entrada das heresias em cada igreja. Então foi celebrado aí essa organização, né, da igreja cristã nesse primeiro século, aí, primeiro e segundo século. Continuando aí falando sobre as perseguições imperiais, então aí a partir da morte de João, no ano 100, até o edito de Constantino no ano 313. Bom, as perseguições do primeiro século foram efetuadas por Nero e por Domiciano. Elas foram basicamente explosões de delírio e grande ódio, sem outro motivo, a não ser a ira de um tirano. Então era grande a ira desses homens e, de certa forma, na história a gente vai observar, eles eram dotados de uma certa loucura até. Então eles, basicamente, sem motivo algum, eles decretaram grande perseguição aí aos cristãos. Bom, só que nessa época a gente observa o seguinte, que as perseguições elas se deram de forma bastante esporádica e não se prolongavam por grande tempo, diferente do que vamos observar nos tempos aí depois do ano 100. Bom, inicialmente aí do ano de 98 a 161, vamos observar que o cristianismo ele não foi perseguido de modo severo. E nessa época, interessante observar que nenhum cristão podia ser preso, sem culpa definida ou comprovada. Quando alguém formulava, né, alguma acusação contra os cristãos,
e o cristão ele se recusava a voltar atrás, aí os governantes eles eram obrigados a pôr em vigor a lei e ordenar a execução desse cristão. Bom, aí agora, a partir do ano 161 a 180, a coisa começa a complicar novamente para os cristãos, com a entrada aí do imperador Marco Aurélio. Tem aí a imagem do Marco Aurélio. O imperador Marco Aurélio ele foi um grande perseguidor dos cristãos. Ele opunha-se aos cristãos por considerá-los inovadores. Milhares de crentes em Cristo foram decapitados, foram devorados pelas feras na arena. Temos aí um cristão chamado Policarpo, né? Foi discípulo do apóstolo João, e ele foi também bispo da igreja de Esmina. É que ele foi queimado vivo no ano de 155. Agora, continuando aí sobre as perseguições, aí no ano de 202 a 211, temos agora o imperador Septimio Severo. Né? O imperador Septimio Severo, então ele inicia uma terrível perseguição, procurando restaurar as religiões pagãs do passado. Tão cruel, né, fora esse imperador, que ele foi considerado, como muitos cristãos, como o próprio anticristo, de tão cruel que ele era em relação à perseguição aos cristãos. Bom, agora no ano de 249 a 251 temos aí o imperador Décio, e ele inicia novamente outra terrível perseguição contra os cristãos, contra a igreja, mas graças a Deus, infelizmente, o governo desse homem ele foi muito curto. E com sua morte seguiram-se mais 50 anos de relativa calma, né? Após a morte dele, tivemos aí 50 anos de calma aí durante o tempo depois da sua morte. Bom, mas aí no ano 303, né, vai ter outra perseguição iniciada por esse imperador, o Diocleciano, né, que foi a última e a mais sistemática e a mais terrível, né, de todas as perseguições que ocorreu dentro do Império Romano foi nesse ano de 303 pelo Diocleciano. Vamos observar o que aconteceu nessa perseguição realizada aí neste ano de 303 a 310 pelo imperador Diocleciano. Ó. Todos os exemplares da Bíblia foram queimados, todos os templos construídos foram destruídos, exigiu-se que todos renunciassem ao cristianismo e à fé, os cristãos eram encerrados nos templos e depois ateavam-lhe fogo com todos os membros no seu interior. E, bom, vocês observarem, né, os atos terríveis desse homem, né, Diocleciano, uma das perseguições mais terríveis dentro da história da fé cristã. Bom, dentre os vários motivos de ódio que foi alimentado pelos imperadores, temos aqui algumas questões que levantaram esse ódio dos imperadores contra a religião cristã. Bom, primeiro, o cristianismo ele rejeitava qualquer forma ou objetos de adoração, e no Império Romano era muito comum a adoração a vários deuses, mas o cristianismo rejeitava qualquer forma objetos de adoração. O imperador desejou, um dos imperadores desejou colocar uma estátua de Cristo no Panteão, que era um edifício que existe em Roma e no qual se colocavam todos os deuses importantes, só que os cristãos recusaram a oferta com desprezo, né? Isso aí, de certa forma, trouxe aí um certo ódio por parte do imperador. As imagens eram adoradas em todas as cerimônias e os cristãos eles não participavam, né, dessas formas de adoração. Então, a não participação dos cristãos de certos cultos e de certas festas onde havia adoração às imagens, os cristãos não participavam, isso aí também trazia um certo ódio por parte dos imperadores. E também havia uma questão que era a adoração ao imperador, né? Então, o imperador romano ele era visto como um deus. A adoração ao imperador era considerada como prova de lealdade. Os cristãos, por se recusarem, eram considerados pelo povo como desleais e conspiradores. Então, o próprio povo ali de Roma, quando eles detectavam um cristão, eles mesmos já denunciavam que aquele homem era cristão e não estava adorando ao imperador. Já havia situação, né? Um outro motivo de ódio dos imperadores, a celebração da ceia do Senhor.
da qual eram excluídos os estranhos, despertavam suspeitas e eram assim causa de acusações e perseguições. Observa aí, que a ceia do Senhor, né, nesse caso, ele era apenas ali para os cristãos, não poderia estar participando ali pessoas pagãs ali, e aquilo, de certa forma, eles achavam que aquilo era alguma reunião secreta, né? E despertava ali que eles ficavam com, o que será que está acontecendo ali? Era apenas a ceia do Senhor, né? O cristianismo considerava todos os homens iguais. Para os nobres, isso era inaceitável, sendo considerados perturbadores da ordem social. E aqui a gente vai observar, né? Todos eram considerados iguais, senhores, escravos, e até mesmo os escravos, eles poderiam, dentro da igreja cristã, alcançar um cargo de liderança dentro da igreja, visto que todos eram considerados apenas irmãos. E observa que isso não, os nobres ali, os impérios, eles não aceitavam aquilo, porque para eles era algo que estava indo contra, né, a ordem social que era estabelecida, contra a sociedade estabelecida, a sociedade totalmente hierárquica. E, não raro, né, os interesses econômicos também provocavam um espírito de perseguição. Muitas vezes os governantes eram influenciados a perseguir os cristãos por pessoas cujos interesses financeiros eram prejudicados pelo progresso da igreja. Então, muitos que ganhavam pela idolatria, pela adoração a vários deuses, né, muitos que comercializavam ali, né, objetos de adoração aos deuses, acabavam perdendo ali o seu ganha-pão, né, por causa do crescimento dos cristãos. E isso, de certa forma, gerava conflitos ali entre essas pessoas. Bom, temos aí um grande momento aí da história da fé cristã que ocorreu no ano de 313, que foi aí o Edito de Tolerância realizado por Constantino. Então temos aí Constantino, que era filho de Constâncio, e ele servia como co-imperador. Então ele era, de certa forma, ele não era um imperador supremo, mas ele reinava junto com outros, né? Ele era co-imperador, o qual nesse tempo ainda não professava o cristianismo. Ele expediu um memorável edito de tolerância no ano 313. Por essa lei, o cristianismo ele foi oficializado, a sua adoração tornou-se legal e cessou a perseguição para não mais voltar enquanto durou o Império Romano. Então a gente observa aí um grande triunfo para o cristianismo, uma promessa de tempos de paz e não haveria mais perseguição e liberdade de adoração a Deus e ao Senhor Jesus, né? Temos aí uma imagem da visão que Constantino relata que ele teve, né? Então, no ano de 312, Constantino ele era favorável aos cristãos e apesar de ainda não se confessar como tal, e ele afirmou, né, ter visto no céu uma cruz luminosa com a seguinte inscrição, ó, in hoc signo vinces, que quer dizer, por este sinal vencerás. E mais tarde ele adota essa inscrição como insígnia do seu exército, né, como símbolo do seu exército. Ele adota, né, essa cruz com essa frase, in hoc signo vinces, que é por este sinal vencerás. E exatamente com esse sinal da cruz e essa palavra, ele começa a realizar suas batalhas e começa a ser vitorioso, né? E por isso ele começa a ser mais amável com os cristãos, né? Bom, a vitória aí do cristianismo. Bom, vamos observar que somente no ano de 323, realmente, Constantino ele alcança aí o posto supremo de imperador, sendo ele agora assim o único imperador, porque estava havendo ali uma batalha entre co-imperadores, né, pessoas que queriam o império para si. Então havia ali uma batalha entre eles, né, entre pessoas que queriam deter o poder. Mas em 323 a gente vai observar que Constantino, então ele consegue tomar o império só para si. E nesse momento o cristianismo ele é favorecido. Então, interessante, há uma observação, uma curiosidade sobre Constantino, que fala que ele retardou o ato do seu batismo até as vésperas da morte, julgando que o ato do batismo lavava, né, todos os pecados cometidos anteriormente. Era a crença popular dele. Bom, dentro do governo de Constantino,
né, várias coisas interessantes e boas para a fé cristã aconteceram. Temos aí, né, diante de várias perseguições que aconteceram na história aí do Império Romano à fé cristã, quantos templos foram destruídos, nós temos aí no Império de Constantino a restauração dos templos. E todos os templos, né, que ainda existiam quando Constantino subiu ao poder, todos eles foram restaurados, e aqueles que tinham sido destruídos foram pagos pelas cidades em que estavam. Ou seja, os cristãos não precisaram tirar nenhum dinheiro, né, do bolso deles. Então, o próprio império e as cidades, eles arcaram com as despesas da restauração e da construção dos templos que foram destruídos. E em muitos lugares, até os templos pagãos foram dedicados ao culto cristão, principalmente nas cidades. Então, os templos pagãos, eles deixaram de ser o lugar de adoração aos deuses e passaram a ser lugares da fé cristã, de adoração aí dentro do cristianismo, no culto ao cristianismo. Nesse tempo aí de Constantino, nós vamos observar um grande auxílio financeiro que foi dado às igrejas pelo Império Romano, e em todo o Império, os templos dos deuses do paganismo, eles eram mantidos pelo tesouro público. Então, todos os templos pagãos eram mantidos, mas a partir desse momento há uma viravolta. Mas com essa mudança que estava se operando no governo, o que aconteceu? Todos os donativos que antes eram destinados aos templos pagãos, ao paganismo, passaram a ser concedidos à igreja cristã e também à liderança cristã, nesse caso o clero. Então, quando eu falo clero, estou falando da liderança cristã, certo? Bom, o que foi acontecendo? Então, dinheiro público foi entrando dentro da igreja. E aí esse dinheiro público ele foi enriquecendo as igrejas, foi enriquecendo a liderança que compunha ali pelos bispos, pelos ministros, e todos os funcionários que faziam parte do culto cristão também estavam sendo beneficiados pela entrada desse dinheiro que eram pagos pelo Estado. Bom, aí já começa, né, a complicação. Né, dentro desse império aí romano, na época de Constantino, nós vamos observar que várias leis foram criadas privilegiando a liderança das igrejas, né, que é o clero. Bom, quais foram os privilégios concedidos ao clero? Eles estavam isentos do pagamento de impostos, as causas em que eles eram envolvidos, né, causas de justiça em que eles eram envolvidos, se tinha alguém do clero envolvido, eles não eram julgados por uma classe popular qualquer, mas eles eram julgados exatamente por uma corte eclesiástica, né? Uma corte formada pela própria igreja e não por civis. Os ministros da igreja, eles formavam aí também uma classe privilegiada, né? Acima da lei do país, os ministros da igreja. Bom, alguns decretos aqui que foram influenciados pelo cristianismo. Então, várias leis, a partir de então, elas foram alteradas, mudanças aconteceram dentro das leis do Império Romano, isso tudo por influência do cristianismo. Bom, dentre das várias leis promulgadas, é interessante a gente observar o seguinte, que houve a abolição da crucificação, então a crucificação deixou de ser um instrumento de tortura para, para para os, como dizer, para os criminosos, né? Também era muito comum o infanticídio naquela época, né? E o infanticídio ele foi banido do Império. O que era o infanticídio naquela época? Era o fato comum que crianças, se não fossem do agrado do pai, elas podiam ser asfixiadas e abandonadas. E algumas pessoas até recolhiam essas crianças para cuidar. Só que eles não acolhiam para fazer o bem, mas eles acolhiam essas crianças para depois vender como escravos. Né? Você vê a situação que era o Império Romano. Então, com a ascensão do cristianismo, foi banido, né, o infanticídio aí do Império Romano. Outra coisa também nós vamos observar que as condições dos escravos eles foram melhoradas e de certa forma com o passar do tempo foi abolida pelo Império Romano e também as lutas dos gladiadores começaram a ser proibidas aos poucos durante a história do Império Romano. Então, de certa forma, gradualmente foi sendo abolida aí essas lutas entre pessoas para agradar e ser espetáculo, né? Bom, mas dentro
todas as coisas boas que aconteceram, há também as grandes complicações que adviram por causa dessa entrada, né, do Estado dentro da igreja, dentro da fé cristã. Bom, e trouxe algumas complicações. Se o término da perseguição foi uma bênção, a oficialização do cristianismo como a religião do Estado trouxe consigo sérios agravantes. Vamos observar alguns deles. Todos queriam ser membros da igreja, e quase todos eram aceitos, tanto os bons como os maus, os que buscavam a Deus, os hipócritas buscando vantagens. E o que acontecia era que dinheiro estava entrando, né, dinheiro do público, dinheiro do Estado estava sendo dado às igrejas como donativos. Bom, isso aí ó, já viu, né? Infelizmente, o dinheiro acabou atraindo muitas pessoas, tanto pessoas boas como pessoas más, e muitos também queriam buscar vantagens, porque, de certa forma, as pessoas que eram ligadas à igreja, que estavam na liderança das igrejas, possuíam um grande prestígio ali em meio ao povo e um grande diferencial também. Os cultos de adoração aumentaram em grande esplendor, né? Porém eram menos espirituais e sinceros. Os costumes e as cerimônias do paganismo foram pouco a pouco infiltrando-se nos cultos de adoração. Observe aí um grande perigo, né, que foi acontecendo já desde aquela época, infelizmente. Hoje nós ainda vemos reflexos disso, né, do culto do paganismo, a fim de agradar aquelas pessoas, né, que eram pagãs. E, de certa forma, muitas pessoas que eram adoradores a outros deuses pagãos, eles se aderiram ao cristianismo, mas eles não se convertiam, de certa forma, eles não eram verdadeiros convertidos, eles apenas adotaram a fé cristã. E como não poderia haver adoração aos deuses, eles começaram a trazer para dentro, né, da igreja, da fé cristã, certos símbolos, certos cultos e certos festivais que eram próprios ali da adoração pagã. E um grande exemplo que eu posso dar aqui, por exemplo, é o Natal. O Natal ele era uma festa pagã. Era uma festa pagã, uma festa de adoração ao Deus Sol. E como não poderia ser adorado a outros deuses naquela época, o que eles fazem? Eles maquiam a situação. Então, eles tiram o Deus Sol de cena e colocam como se fosse Jesus, né, quem está sendo adorado. E aí eles colocam ali, agora, né, o Natal vai ser a adoração ao Senhor Jesus, ao seu nascimento, uma celebração. Mas naquele tempo, né, o Natal não era chamado de Natal, claro, mas em dezembro, nessa mesma época, acontecia uma festa religiosa ali dos pagãos, onde eles faziam uma adoração ao Deus Sol. E para continuar fazendo essa celebração, ali então, eles maquiaram a situação, né? Colocaram ali como se fosse uma celebração do nascimento de Jesus, uma adoração a Jesus, mas e nisso eles ainda, na sua mente, eles continuavam adorando a Deus Sol, né? Que era o Deus aí da fertilidade, trazendo o sol para poder depois de um grande trazer o sol e de certa forma aí, ajudar aí na fertilidade aí dos campos. Bom, não, entre essa e outras também, né, que deve ter entrado por aí. No ano 405, as imagens dos santos começaram a aparecer nos templos e a adoração à Virgem Maria substituiu a adoração a Vênus e a Diana. Então a gente observa isso, né? Havia ali adoração a essas duas deusas, a Vênus e a Diana, e como não poderia ser realizada adoração a outros deuses, então eles trocam ali, Vênus e Diana trocam pela pessoa de Maria. Então eles começam a adorar as suas deusas, Vênus e Diana, mas de certa forma, de forma indireta. Né? Colocam a imagem ali de uma mulher, falam que é a Maria, e começam a adorar aquela imagem de Maria, para que vocês possam continuar adorando a sua deusa Vênus e Diana, e aí a história vai se rolando e essa substituição é realmente estabelecida, né? E agora a adoração à Virgem Maria. E por fim, aí, como resultado da ascensão da igreja ao poder, não se vê os ideais do cristianismo transformando o mundo. O que se vê é o mundo dominando a igreja. A humildade e a santidade da igreja primitiva foram substituídas pela ambição, pelo orgulho e pela arrogância de seus membros. Então, foi uma época de grande triunfo, né? Trouxe grande paz, cessou-se a perseguição, mas infelizmente essa mistura da fé cristã junto com o poder, com o Império Romano, com o Estado, né, dinheiro do Estado entrando, infelizmente essa mistura ela não foi sadia
para a igreja, e a igreja ela foi perdendo a sua essência, foi perdendo ali a sua identidade. Várias pessoas que não eram verdadeiramente arrependidas entraram para a fé cristã, apenas, né, da boca para fora, apenas para fazer parte daquele progresso que estava havendo ali, e isso infelizmente trouxe grande prejuízo para a igreja cristã nessa época do governo de Constantino. Foi bom, mas infelizmente também foi ruim, né, a maneira como foi realizada essa grande revolução aí. Agradeço aí, né, pela participação aí de vocês nesse estudo, pela presença, e quero também aqui, fazendo a oração final aí, e vamos lá, eu agradeço a Deus, né, te agradeço, Deus, pela, por esse momento de estudo que nós tivemos, por essa passagem da história que nós pudemos observar, Senhor Deus, da igreja, como se aconteceu, Senhor Deus, dentre esses primeiros 4 séculos, Senhor, a gente pede que o Senhor possa estar nos instruindo, Senhor Deus, para que esses erros não venham estar afetando a sua igreja hoje, nem as nossas vidas, Senhor Deus, e assim podemos ter clareza de tudo que estamos vendo e realizando. Agradeço, Senhor Deus, a Ti por tudo. Muito obrigado, entrego tudo nas Tuas mãos, no nome do Senhor Jesus. Amém. Agradeço aí a presença de vocês nesse estudo. Muito obrigado, um grande abraço e que Deus esteja os abençoando. Fiquem todos na paz do nosso Senhor Jesus. Amém.